Esse garoto era cego e vive nas montanhas há 15 anos. Sua pobre mãe, antes de morrer, deixou 3 regras pra ele. A primeira é que cada vez que conseguir uma caça, ele deixará sempre metade para a floresta. A segunda é nunca ficar quieto quando estiver com medo. Sempre falar alto, como se estivesse conversando com alguém. E a terceira regra é a mais importante. Jamais largar a corda, porque ela o manteria salvo. Solomon nunca quebrou essas regras, mas depois de 15 anos, isso iria mudar. E agora, ele vai entender o porquê sua mãe não deixava ele avançar a floresta. Suas armadilhas, pela primeira vez, não pegaram nada. E Solomon sente que algo está errado. De repente, ele começa a escutar barulhos estranhos e sente que está sendo observado. Ele segue os sons estranhos, mas de repente eles pararam. Isso deixa Solomon intrigado. Naquela noite, ele escuta os berros da sua cabra. Claramente, ela estava sendo atacada por alguma coisa. Solomon, mesmo com medo, seguiu os sons e tocou a cabeça da cabra. Então ele sentiu o cheiro de líquido vermelho. Rapidamente, algo puxou sua cabra para dentro da floresta. Só que Solomon já estava no limite da sua corda. Justamente quando ele estava confuso, ele não consegue encontrar nenhuma caça. Solomon já está com pouca comida e algo está afastando os animais da floresta. Desamparado, ele escuta um tiro. Só que esse garoto desenvolveu um super olfato. Ele sente o cheiro de morte e rapidamente encontra um cervo abatido. Ele se aproxima quando um caçador grita com ele. O caçador, vendo que ele era cego, fica com pena e pergunta onde ele morava. O garoto então o leva até sua casa. Porém, Solomon acabou de cometer um erro fatal, pois ele não alertou Hank a deixar a metade da caça para a floresta. E agora, eles irão descobrir do que a mãe de Solomon tinha tanto medo. Os dois jantaram e Hank acorda no meio da madrugada com barulho. Solomon implora e o alerta, dizendo para não sair à noite. Mas Hank é curioso e vai investigar. Só que de repente ele encontrou um urso enorme que tinha acabado de ser abatido. Na árvore tinha marcas de garras que ele nunca tinha visto antes. Hank avista um vulto na floresta e atira. Mesmo com fome, jogou o último pedaço de caça de volta para a mata. Hank, desconfiado, afirma que aquilo atrairá animais para perto da cabana. Mas na verdade, o que ele nem imagina é porque Solomon tem que fazer isso. Então ele confronta aquele garoto por que ele usava aquela corda. O garoto fica quieto, porém Hank percebe que desde que ele chegou naquele lugar, ele não escuta nem sons de pássaro por perto, como se todos os animais estivessem com medo de algo. Hank, intrigado e com pena de Solomon, amarrou alguns pedaços de tecido para aumentar a sua corda. O levou junto para a floresta, já que Solomon estava preso naquele lugar há mais de 15 anos. Mas de repente, algo puxa Solomon de volta, o que deixa os dois completamente assustados. Solomon estava em choque, então Hank decidiu ler alguma coisa para ele se acalmar. Só que aí ele percebeu que acabou pegando o diário da mãe de Solomon. Ele começa a ler e o garoto acabou pegando no sono. Porém, ele chega em uma parte onde fala sobre uma criatura que vive na floresta e apenas uma corrente de ferro conseguirá manter ela presa. Ele passa a noite inteira pensando naquilo. Então Hank decidiu fazer algo para ajudar Solomon. Claramente, ele estava sendo perseguido por alguma coisa. Então ele carrega uma enorme armadilha para animais e caminha sozinho pelas profundezas da floresta. Como esperado, depois de cruzar o riacho, Solomon de repente escuta um tiro. Ele coloca a corda rapidamente na cintura e corre para a floresta. Desesperado, ele chama o nome de Hank até que a corda se estica. Solomon, depois de hesitar por um momento, desamarra a corda. E essa foi a primeira vez em 15 anos. Mas infelizmente, quando ele encontra Hank, ele nota que ele não respira mais. Porém, ele sente uma presença sufocante. O cheiro daquela coisa era de morte, enquanto aquela figura se aproxima lentamente dele e de repente o ataca. Porém, a criatura é parada porque antes de morrer, Hank conseguiu prender ela. As correntes não estavam mais aguentando. Solomon sente que esse será o seu fim. Então ele lembra a segunda regra da sua mãe: nunca ficar quieto quando estiver com medo. Lembrando de uma música de infância, aquela criatura por um instante parece que reconhece, só que então o ataca ferozmente. E Solomon já estava esperando por isso e acabou atingindo a criatura. Porém, o que ele não sabia é que tinha acabado com a sua própria mãe, quebrando enfim a maldição. Agora ele é o próximo da linhagem. Seus olhos ganham vida novamente, refletindo o que ele acabou de se tornar. Esse homem enterrou sua esposa com um braço de ouro puro, cumprindo a promessa que fez a ela. Mas Dave estava endividado até o pescoço, pois gastou todo o seu dinheiro para fazer a prótese para sua mulher. E agora estava prestes a perder a casa. Ele bebe para esquecer as dívidas, mas fica pensando no maldito braço de ouro, até que ele não aguenta e dirige até o cemitério. Dave, desesperado, acaba violando o túmulo da sua própria esposa no meio da noite. De repente, ele chega até o caixão em que Meg estava. Mas essa foi uma péssima ideia. Ele olha com remorso para Meg, mas ao ver o ouro, ele esquece rapidamente e tenta puxar. Porém, o braço não quer sair. Ele pega o machado para cortar quando os olhos de Meg estavam arregalados olhando para ele. Dave fica assustado com aquilo. Ele fecha os olhos dela novamente e após uma machadada, ele tira a prótese de ouro. David finalmente recuperou o braço de ouro com sucesso, mas quando ele se virou para olhar, sua esposa abriu os olhos novamente e olhou para ele. Dave ficou tão assustado que apenas saiu correndo para casa, deixando a cova aberta. Olhando pro braço, ele acha que seus problemas acabaram, mas assim que ele colocou o braço na mesa ao lado dele, ouviu um vento forte lá fora. Ao verificar, ele sentiu
sentiu uma sensação estranha. De repente, ele começa a ouvir alguns gritos, mas os gritos ficaram cada vez mais altos. Assustado, ele recuou para dentro de casa, vendo que o braço de ouro estava são e salvo. David riu e achou que estava ficando louco. Mas nesse momento, o vento forte abriu repentinamente a janela e até as paredes começaram a tremer. Uma foto da sua esposa caiu no chão e de repente sua aparência mudou completamente. Dave olha mais perto e o pior acontece. Esse soldado não conseguia usar a sua arma e deu de cara com o Alpha, considerado o rei entre os monstros. A criatura, ao avistá-lo, partiu rapidamente para cima dele. Jack, sem ter saída, usou uma granada, explodindo ele e o Alpha junto. Porém, o sangue da criatura era altamente corrosivo, e antes que Jack partisse, o sangue se fundiu com ele. Mas no segundo seguinte, ele apareceu vivo na base, e assim ele ganhou a habilidade de renascer no mesmo lugar cada vez que morresse. Um meteoro caiu na Terra, só que na verdade era uma nave carregando milhares de criaturas super inteligentes. Essas criaturas conhecem tudo sobre os seres humanos e sempre estão um passo à frente, pois têm a grande habilidade de prever o futuro. A guerra já se estendia há mais de 5 terríveis longos anos, enquanto Jack se escondia atrás de uma farda, sem nunca ter ido à guerra, até que ele foi obrigado a ir pelos seus superiores. Jack chegou à sua nova base, mas nem imaginava que no mesmo dia ele seria obrigado a participar de uma invasão. Jack veste o traje de batalha e não sabe nem usar a arma, e mesmo assim, ele é colocado no avião. O avião chega perto da área tomada pelas criaturas e é bombardeado. Em um instante, quase metade de toda a equipe foi morta ou ferida. Jack fica totalmente apavorado e sem escolha ele pula e, pra sua sorte, ele cai vivo no chão. Só que nem todos têm essa mesma sorte que ele. Aquilo era um verdadeiro massacre. Jack fica totalmente desorientado, até que naquele momento ele avista uma guerreira que parecia imbatível. Só que no segundo seguinte ela foi atacada por trás, partindo bem na frente de Jack. Ele fica tão assustado que só queria sair daquele lugar maldito, mas o capitão não deixa. Eles ficam tentando se defender. Quando Jack percebe a criatura emergindo do solo, não deu nem tempo de avisar, e a criatura com seus tentáculos afiados não deu chance alguma pra ele se defender. Jack, apavorado, aperta todos os botões e consegue atirar aleatoriamente, conseguindo acertar a criatura. Mas a sua felicidade dura pouco, pois o Alpha aparece bem na frente dele.